A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Bom dia, ouvinte. Você já parou para pensar na carga de significados que a palavra passado carrega? Simplesmente tudo o que somos hoje como pessoas e sociedade foi construído a partir dele, seja em aprendizados, arrependimentos, conquistas e derrotas. Hoje, vamos fazer juntos uma viagem ao passado. Cada um de nossos cronistas tirou um tempo para visitá-lo e contou um pouco dos sentimentos e das memórias despertadas durante a experiência. Para comentar todos esses assuntos, trouxemos a Edilaine Eleodoro Félix, jornalista e doutoranda no programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação pela ECA USP. Seja bem-vinda, Edilaine. Bom dia, obrigada pelo convite. Eu sou Yasmin Araújo. E eu sou Gabriel Wade. Conheça todas essas histórias agora, no especial Crônicas do Passado, no Universidade 93,7. Reviver o passado pode despertar diferentes sentimentos: dor, saudade, nostalgia. Quando uma lembrança é acompanhada por uma música, então, parece que as emoções se forçam à superfície do peito. Durante as últimas eleições presidenciais do país, em 2022, a esperança foi um sentimento compartilhado por muitos brasileiros. E a clássica canção de Chico Buarque, Apesar de Você, escrita em 1970, no contexto da ditadura, foi a trilha sonora que protagonizou aquele momento. Na crônica de Guilherme Castro Souza, que leva o nome da música, ele nos conta como a canção foi importante para que ele acreditasse que dias melhores estavam por vir. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Dan, 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 dan. Já faz um tempo que venho escutando muito essa música. Acredito que em algum momento em 2018, essa música se prendeu a mim como uma forma de esperança que depois as coisas vão melhorar. Em outubro de 2022, um novo governo foi eleito e essa música fez mais sentido do que nunca. O amanhã finalmente tinha chegado. Naquele dia eu estava perto da Paulista, então fui a pé no meio de toda a multidão em festa assistir o primeiro discurso do presidente que tinha acabado de ser eleito. O amanhã havia chegado e o passado não tinha mais lugar. Você já deve ter sua própria opinião sobre o que aconteceu entre 2018 e 2022. Sua própria experiência pessoal, e eu tive a minha. Não foram bons anos para mim, em todos os sentidos. A falta de esperança foi o que mais me marcou, e em outubro de 2022 parecia que essa esperança tinha finalmente voltado. Amanhã vai ser outro dia. Essa música foi feita em 1970. Fez o maior sucesso e em pouquíssimo tempo depois foi censurada. Acho que não demorou muito para os censores perceberem quem era esse tão falado você da música. Pois bem, 54 anos se passaram e ela ainda faz o maior sentido. A família do meu pai é de militares, todos de baixa patente. Sempre estive um pouco dividido nesse sentimento pelo meu pai e o que eu aprendi na escola que me fazia sentir tanta revolta. Mas foi apenas nos últimos 6 anos acompanhando o noticiário que entendi que o amanhã que Chico canta na música nunca chegou de verdade. Tanto pelos próprios comentários dos meus familiares, quanto pelo que dia sim dia não sai no jornal, ficou claro pra mim que no Brasil as coisas nunca mudam de verdade. Estou gravando essa crônica em 2024, ano em que fizemos 60 anos do golpe civil-militar. E às vezes fico imaginando como seria se eu estivesse lá 60 anos atrás. O que eu poderia fazer? Não fiz nada entre 2018 e 2022. Fui para algumas passeatas, xinguei no Twitter e foi isso. O mundo não mudou. O que mais fiz foi ouvir essa música, ter um pinguinho de esperança de que as coisas vão mudar. Sinto que isso é tudo que podemos fazer. Dar o melhor que podemos dentro das nossas circunstâncias e ter esperanças de que o mundo vai melhorar. Mas enquanto ele não melhorar de verdade e de uma vez por todas, eu vou continuar cantando. Guilherme Castro Souza para 93,7. O poder da música para reavivar memórias é tão grande que apenas uma crônica não seria suficiente para traduzir o sentimento de nostalgia e ao mesmo tempo esperança que podemos sentir ao ouvir uma canção. Danilo Queiroz nos traz um relato sobre como uma música do Wesley Safadão, ouvida no metrô, pode nos transportar de volta para o nosso antigo lar e para perto de quem mais amamos.
Uma dose. 2 anos. Quase 3. Quisera eu esquecer dessa lembrança, mas é justo nesses dias que o desejo maior é enterrar a memória, tornando-a morta, que ela vem carregada de sinais. Começa já nas primeiras horas da matina. Escovo os dentes, tomo um banho, troco de roupa e fecho o trinco da porta. A passos lentos, cobertos por uma cara ainda tomada de sono, ouço o barulho que cutuca uma ferida que quase havia já se tornado cicatriz. O zum 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 chega primeiro pelas palavras ritmadas presentes na padaria da esquina de um lugar que eu sou obrigado a chamar de casa. Na verdade, nunca foi. Aquela sílaba marcada do bom dia por um sotaque que a gente sabe de onde vem. Aí em seguida tudo deságua. Um sinal convida o outro. É o bom dia dos moradores da quebrada à espera do rotineiro ônibus lotado. O bom dia do motorista, do cobrador, das senhoras indo à igreja, sentadas nos assentos preferenciais. O chiado das conversas paralelas se finda com o bom trabalho, até amanhã. Aí ferrou. O comboio desce, mais uma ladeira das dezenas de morros já escalados pé a pé. E é 6 da manhã. Estação Vila União. Na porta do monotrilho, dia a dia quem nos recebe é o Wesley Safadão. Ou melhor, a caixinha de som do funcionário da limpeza terceirizada. Aquele homem desconhecido nem imagina o que faz com a gente. Migrantes estabelecidos no Jardim Elba. Seu aparelho já gasto, remendado por um monte de fita crepe, dos botões ao fio que liga energia para ser recarregado, é mágico. Limpa nossas lembranças já gastas, escova as dores da saudade que a chamada de vídeo não é capaz de solucionar. Seca a tristeza da alma. 5 dias, 2 horas, 10 minutos que eu não te vejo. O relógio tá girando enquanto eu conto nos dedos todos os beijos. Me lembra a caixinha das vezes que eu cantava aos gritos, eu e prima, dentro do carro, indo pra Tamandaré, litoral a poucas horas da cidade que a gente morava lá em Jaboatão. Mal a gente aproveitava o Natal e a terrível data que eu nasci. A ansiedade tomava conta do corpo. Arruma e desarruma a mala. Chega janeiro. Em anos que a vaca era gorda, 5 dias. Na escassez, um final de semana já era o suficiente. E não queria ouvir ninguém resmungando. Agradece a Deus. Religiosamente, dizia a tia, todos os anos, antes de ir para a colônia de férias. Parou. A caixinha não estava mais ali. O som da lembrança, que ressuscitava a memória quase desfalecida, se foi. Cadê o homem do qual nem o nome eu sei? Trocou de linha, informou o funcionário do metrô, quando questionado. O homem também migrou, se é que já não era também migrante. Restou para nós, de Jardim Elba, o chiado que mistura oxe com humano no ônibus. A bandeira do esporte estendida na janela do vizinho. A alegria do dono da bodega por ter conseguido uma carga de Jaque Pitu. Para mim, restou saudade do vai safadão, a caminho da praia com prima.
A nossa convidada, Edilane Eleodoro Félix, está presente e vai comentar as crônicas apresentadas no programa de hoje. Para você, qual música que marcou a sua vida e qual sentimento ela desperta sempre que você a ouve? As músicas de Roberto Carlos, porque minha mãe é muito fã de Roberto Carlos, então eu cresci ouvindo. No geral, são canções que me levam à minha infância, enfim, a minha mãe, no tanque lavando roupa e cantarolando. Eu acho que a música sempre nos leva para algum lugar que em alguns momentos a gente tinha esquecido. Você já pensou nas diferentes formas que podemos nos relacionar com a moda? As pessoas que nos dias de hoje consomem esse conteúdo assistindo vídeos no TikTok podem não saber como era antigamente. Elaine Borges, em sua crônica, conta como a sua visão sobre esse assunto mudou ao visitar uma exposição de moda no século XIX. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de moda, e até um tempo atrás eu trabalhava no jornal da USP. Minha supervisora me enviava em missões para tentar achar alguma pauta sobre o tema. Nesse dia em específico, que foi um dos melhores nessa minha curta trajetória como jornalista, eu fui levada para uma outra época. Do outro lado da redação tem o Espaço das Artes. Eles estavam apresentando uma exposição sobre moda no Brasil entre os séculos XVI e XIX. Sou da geração Z, então é claro que o conteúdo que eu mais consumo sobre moda vem da Malu Borges no TikTok. Nunca tinha parado para pensar em como as tendências de uma época refletem tanto na sociedade. Mas essa era a proposta da exposição: contar a história do Brasil através da moda. As mulheres que faziam parte da elite usavam umas roupas bem estruturadas. Tinha uma estrutura que ficava embaixo do vestido, outra estrutura para estruturar essa estrutura, outra para dar volume para o quadril, um corset ali, outro corset aqui. Devia ser para evitar que elas falassem demais. As roupas das pessoas negras eram bem mais simples. Lá eles tinham até o exemplo de uma pintura da época chamada Uma Negra Rica. Mesmo sendo rica, ela não se vestia com a mesma pompa das brancas europeias. Já os homens escravizados só usavam uma calça com algo que parecia um lenço para manter a peça parada na cintura. Menos quando era o dia do batismo, porque os senhores os enfeitavam como se fizessem parte da nobreza. Sei lá, ver essas diferenças me fez ficar cada vez mais interessada e pesquisar mais e mais. Quando eu vi, estava até lendo um livro que falava sobre moda e beleza na Idade Moderna, que por sinal falava sobre uns hábitos bem estranhos que as mulheres tinham. Enfim, hoje o conteúdo de moda que eu mais consumo ainda vem do TikTok. Mas agora a Malu Borges deu um espacinho na For You para a moça da curiosa moda falar sobre os looks da Maria Bolena no século XVI. Elaine Borges para 93,7. Casa de Vó é envolta por uma magia especial. Lá são mantidas memórias importantes da vida de muita gente. Acho que é mania de vó guardar todas essas lembranças em caixas. Tudo isso na esperança de que um dia possamos abri-las e lembrarmos do tempo que já não volta mais. A nostálgica crônica da nossa colega Yasmin Araújo é intitulada Um Pedaço Empoeirado de História. Ela relata o dia em que encontrou essa tal caixa na casa de sua avó e conheceu o passado de sua família. Um pedaço empoeirado de história, por Yasmin Araújo. As noites das férias de dezembro eram, de longe, as minhas favoritas. Aquele ponto já tinha virado uma tradição dos finais de ano. Assim que o silêncio tomava a pequena vila interiorana de Olhos d'Água do Antônio Francisco, todos nós nos reuníamos em volta do fogão a lenha da avó e costumávamos conversar horas a fio. Éramos em 6 mulheres, minha avó e suas filhas, e um grupo de crianças, do qual eu fazia parte. Durante aquelas últimas horas da noite, a arte de prosear ganhava significado na cozinha de azulejo branco e telhado avermelhado, típico das casas daquela região do Nordeste. O canto mais próximo ao fogão era sempre o mais disputado. A lenha acesa mantinha um calor dos arredores e nos cobria do vento gelado que entrava pelas frestas das portas e janelas. Com muito cuidado para não acordar o Vonô, que se recolhe todos os dias até hoje às 8 da noite em ponto, falávamos bem baixinho. O papo sobre a vida, suas alegrias e desencantos só acabava quando o cansaço da inesperada correria da vida na pequena vila batia. Em uma noite que parecia ser apenas mais uma dessas da que estávamos muito acostumados, levei para o nosso ponto de encontro
o fogão de lenha da avó, uma caixa que havia encontrado mais cedo naquele dia. Tinha passado horas garimpando não sei o que no quartinho onde se guardavam as parafernálias que ninguém tinha coragem de jogar fora. Mexendo onde não se deve, ação típica de uma criança curiosa, avistei a ponta de uma caixa de madeira clara e empoeirada em uma das estantes mais altas do cômodo. Tratei de alcançar o banquinho que estava próximo, subi e peguei o objeto. Olhei para a caixa em mãos com receio antes de abri-la. Quando finalmente tomei coragem, encontrei dentro dela uma pilha do que, à primeira vista, parecia uma coleção de velharias. Fotos, folhas envelhecidas e pequenos cubos com uma circunferência transparente na ponta, que descobri mais tarde serem monóculos. Quando olhei mais atentamente para a pilha, os rostos conhecidos da minha família foram tomando forma aos poucos. Em um dos registros fotográficos, encontrei uma de minhas tias modelando um vestido rosa cintilante no que parecia ser um baile de formatura. Os papéis, escritos com letra caprichada, eram redações produzidas na época do ginásio, atual ensino fundamental, por outra de minhas tias. Uma versão adolescente de minha mãe aparecia em uma das fotografias exibindo o cabelo que me lembrava muito do meu próprio. A sensação era de entrar em um portal que me transportava diretamente para o passado. Uma maluquice. Quando levei a tal caixa para o cômodo onde aconteciam as reuniões noturnas, foi um espanto, mas não do tipo ruim. Todos olhavam com fascínio aquelas peças de um passado guardadas em uma caixa abandonada em um quarto que tinha se tornado da bagunça. Filha, quando eu olhei o que tinha dentro daquela caixa, passou um filme na minha cabeça. Nossa, as fotos em especial me deram muita saudade da minha adolescência, dos bailes de formatura, das matinês, dos colegas de escola. A gente ficou a noite toda contando os causos daquela época. Foi muito especial. Lembro como se fosse hoje. No resto da noite, que pareceu ser mais longa que o normal, o sentimento de nostalgia tomou conta daquele lugar. Eu escutava com encanto as histórias de um passado que nunca vivi, mas pude acessar através de pequenos fragmentos. Talvez tenha nascido ali paixões das quais sou tão devota até hoje. Paixão pelo passado, pela prosa, pelo registro fotográfico e pela escrita. Paixão pela memória. Por falar em casa de vó, a crônica do nosso colega Gabriel Wade também fala sobre uma paixão que nasce na casa de sua avó. Uma paixão compartilhada nacionalmente por milhões de telespectadores. Nós estamos falando das novelas. Quase um patrimônio nacional, elas mexem com mentes e corações. Na crônica O Velho Sofá da Minha Avó, Gabriel Wade fala como esse amor compartilhado nasce no passado e permanece no presente. Domingo, às 7 horas da noite. Depois de muitas atividades, estou naquele momento melancólico de começo de semana. Poderia ler um livro, ver um filme, ou mesmo fazer o trabalho pendente da faculdade. Mas não. Vou ver a maratona da novela Senhora do Destino. Me pergunto por que eu gosto tanto de novelas a ponto de passar o meu domingo vendo uma reprise de 2004, que passou originalmente quando eu tinha só 1 ano de idade. A resposta do porquê gostamos de fazer certas coisas podem, muitas vezes, vir de memórias, boas lembranças que temos no passado e que nos trazem uma sensação de conforto. Com certeza, uma das pessoas que me ensinou a gostar de novelas foi a minha avó Mariazinha. Guardo no meu coração as muitas tardes que passei em sua casa, seja nas temporadas que passava lá nas férias ou depois de voltar da escola, sempre com a televisão ligada na Globo, em alguma das novelas das 6, das 7 ou do Vale a Pena Ver de Novo. Vale a Pena Ver de Novo. Quando paro para assistir uma novela no meu sofá, de alguma forma é como se algo me transportasse para o velho sofá da minha avó, para o barulhinho de sua televisão e para os momentos de paz e conforto que passei lá. Sem dúvida, o passado com as pessoas que amamos ajuda a moldar nossos gostos. Notícias no mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Termino o capítulo. Desligo a televisão e vou dormir, porque amanhã tenho que acordar cedo. Vamos ver se durante essa semana arranjo um tempo para visitar a minha avó.
Graças a Deus ela ainda está aqui comigo e ainda posso ver a novela com ela. Como era a sua rotina quando criança? Você ainda lembra da época que sua mãe te acordava para ir à escola? Ou o que você comia durante o café da manhã? E agora que está na faculdade? Os seus dias mudaram muito? O contraste entre as duas rotinas é capturado com detalhes na crônica 6 da manhã de Sofia Lanza, que conecta presente e passado. 6 horas da manhã, por Sofia Lanza. Ah, que horas são? Sofia, acorda. Já tô acordada. Ué, cadê o Boni? Mesmo abraçando ele antes de dormir, ele sempre acorda em outro canto. Ah, tá aqui, no meio das cobertas. Meu primeiro bichinho de pelúcia e ele ainda se esconde de manhã pra não acordar. Bom dia, Boni. Cuida da minha cama até eu voltar, tá bom? Hoje tem aula do quê mesmo? Segunda-feira. Matemática, ciências e artes. Tenho que avisar meus pais que preciso de cartolina pro trabalho de hoje. E acho que posso pegar aquele café da cozinha pra fazer a tinta natural. Ah, a mamãe já deixou os uniformes em cima da cama. Preciso guardar depois. E qual roupa que eu uso hoje? Será que vai fazer frio? Ou vai chover? Melhor perguntar pro papai. Ele sempre sabe do tempo. Mas vou levar um moletom. Será que consigo vestir ele pelas pernas? Ia ser engraçado. Bom dia, mamãe. Ainda tem café? Tapioca com queijo, leite com chocolate e salada de fruta. Mas acho que só vou tomar o leite, não tô com muita fome. Vou comer o lanche da escola. Cadê o papai? Ele ainda tá esquentando o carro? Já estou pronta. Vou esperar com ele na garagem. Queria que o dia começasse mais rápido, para poder brincar por mais tempo. Ontem tava tão legal apostar corrida e brincar de pega-pega no pátio da escola. Se eu pudesse, queria ficar correndo o dia inteiro. Droga, tô atrasada. Já é 7 horas, preciso sair em 30 minutos. Será que dá tempo de comer alguma coisa? Tava com tanta fome. Preciso de um café, pelo menos. O da faculdade tá muito caro. Tenho que fazer a lista de compras também. Café, tapioca, queijo. Resolvo isso no sábado, depois da feira. Hoje não vou ter tempo. Preciso fazer a edição daquele trabalho de amanhã. A gente ainda não marcou a reunião. Melhor mandar mensagem no grupo. Droga, esqueci de pegar a toalha. Vou ter que secar o chão. Ou ele vai secando sozinho. Preciso preparar meu café primeiro. Começou a chover de novo. Melhor levar mais uma blusa de frio. Mas não lembro onde é que ela tá. Ah, o Boni. Esqueci que tinha guardado ele aqui. Será que meu moletom secou? Vou ter que pegar no varal antes de sair. Faltam 10 minutos. Acho que tô pronta. Tomei café, peguei o computador, desliguei o fogão, o gás. Ué, cadê a chave? O ônibus deve estar lotado. Não devia ter ido dormir tão tarde ontem. Precisava sair cedo. Onde estão as chaves? Da última vez que eu vi, elas estavam... Ah, hoje não tem aula. Não sei por que estou o tempo todo correndo. O que você faria se pudesse conversar diretamente com o seu eu do passado? E com a cabeça que você tem hoje, pudesse reviver suas angústias e sentimentos. Afinal, olhar para o passado e colocar para fora coisas que ficaram guardadas com você pode ser a melhor maneira de se sentir mais leve no presente e no futuro. Ouça a crônica de Lorena Corona em forma de carta para o seu eu do passado. O que você diria para o seu eu do passado? Por Lorena Corona. Eu sinto muito. Sinto muito que eu não tenha conseguido te ajudar. Quem me dera eu pudesse viajar ao passado e te explicar tudo que você não entende. Sei que você acha que o constante cheiro de álcool, as brigas, os xingamentos e os copos quebrados são normais. Também sei que você não vê injustiça ou problema em ter que cuidar de quem deveria cuidar de você. Mas daqui a uns anos você vai perceber que nenhuma criança deveria se responsabilizar pela própria mãe, desmaiada no sofá por conta da bebida. Apesar de fazer parte da sua rotina, você nunca deveria ter tido que limpar as manchas de vinho do chão ou varrer os cacos de vidro de mais uma taça quebrada. Como você nunca sabia quem iria encontrar do outro lado da porta, cada atitude tomada e cada palavra dita ao longo do dia era milimetricamente calculada. Lutar pela sobrevivência dentro da própria casa fazia com que 24 horas se transformassem em uma eternidade. E claro que tudo piorou depois do divórcio. Mais ainda depois que a sua irmã saiu de casa.
A partir desse momento, não tinha mais com quem dividir o peso do vício. Um vício, aliás, que nem era seu. Mas, antes disso, teve uma noite que ficaria marcada em sua mente como algo cravado em pedra. Pela primeira vez, você realmente temeria pela sua vida. E mesmo hoje, quase 10 anos depois, já não sendo mais você, eu revivo cada segundo dela. Naquela noite eu sabia que meus pais estavam brigados, mas não era nada que eu já não tivesse acostumada. Afinal, quase todos os dias seguiam o mesmo padrão de discussões intermináveis. Mesmo assim, aquele era para ser um dia feliz. Iríamos eu, minha irmã, minha mãe e meu pai na locadora de filmes e eu poderia escolher 2 DVDs para levar para casa. Ah, eu amava quando podia escolher os filmes. Eu sabia exatamente os títulos que eu queria, em qual sessão eles estariam e qual o caminho exato que eu deveria fazer dentro da locadora para pegá-los. Mas, quando entramos no carro, as pequenas discussões do início do dia se tornaram mais sérias e acaloradas. O tom de voz um pouco mais alto se transformou em uma série de gritos e as gesticulações assertivas quase se tornaram agressões. No momento em que percebi que a briga ia ser feia, usei minha estratégia especial. Quando eu tinha que presenciar as brigas dos meus pais, eu fechava os olhos e fingia estar dormindo profundamente. Por algum motivo, isso tornava tudo um pouco mais fácil. De olhos fechados, eu costumava criar histórias na minha cabeça para tentar silenciar os gritos de fora. Naquele dia, eu cometi um erro. Em 2 segundos em que não houve nada além de silêncio, decidi abrir os olhos para ver se as coisas já tinham se acalmado. Mas, naquele exato momento, com o carro em movimento e no meio da estrada, minha mãe abriu a porta e ameaçou se jogar. Eu fiquei completamente paralisada, sem conseguir falar ou agir. Eu me perguntava se aquilo seria realmente uma tentativa de suicídio ou apenas ameaça sem fundamento. Lembro de ver a porta do carro escancarada e o olhar de desespero do meu pai. Eu sentia meu coração palpitar e as lágrimas começarem a cair. Não tinha ideia do que seria a minha vida dali pra frente, e muito menos sabia que essa seria uma daquelas memórias que tentamos esquecer, mas que sempre volta para nos assombrar. Eu olho pra esse dia, pra você, meu eu de 10 anos, e eu sinto tanta raiva. Você deveria ter vivido uma infância repleta de carinho, de risadas, de brincadeiras. Você deveria ter tido tempo para amadurecer e ter tido a oportunidade de aprender a viver aos poucos. Eu sou você e você sou eu. Eu conheço toda a sua história, de trás para frente, de cor e salteado. O que eu posso te dizer é que você é muito mais forte do que pensa. Seu passado não te define e você não é o que o vício te fez. Hoje você não está mais sozinha. Eu penso e oro por você todas as noites. Apesar de não poder mudar sua história, meu coração está sempre contigo. Com carinho, Lorena. Mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna dos afogados. Eu tô te esperando. Professora, como você acha que transformar sentimentos em palavras por meio de uma crônica, um poema, ou seja lá o que for, pode ser importante para uma pessoa? Eu acho que é a maneira como cada um consegue expor o seu sentimento e às vezes vem através da escrita, que é muito comum, eu acho que é muito comum para quem escreve crônicas. E o que você diria se pudesse conversar com o seu eu do passado? Eu olhando para o meu passado, não que eu diria, eu acho que olhando para o passado, eu consigo pensar nessa minha história, conseguiria escrever essa história numa crônica hoje, me definindo através de algumas músicas como vocês fizeram, que eu acho que foi o que teve sempre presente, a partir dessa saudade, essa lembrança de casa, essas memórias de família, que é uma coisa muito presente, muito constante para mim. Estivemos aqui com Edilaine Eleodoro Félix, jornalista e doutoranda no programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação pela ECA USP. Obrigada, Edilaine. Agradecemos muito pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada. Universidade 93,7 fica por aqui. No programa de hoje, discutimos nossa relação com o passado. Na apresentação, tínhamos eu, Gabriel Eide, e eu, Yasmin Araújo. Crônicas por Danilo Queiroz, Elaine Borges, Gabriel Eide, Guilherme Castro Souza, Lorena Corona, Sofia Lanza e Yasmin Araújo. Produção de Lorena Corona. Coordenação de Guilherme Castro Souza. Edição de Sofia Lanza. Este programa está disponível no site
usp.br/radiojornalismo. Agradecemos pela audiência e desejo a você, ouvinte, um ótimo dia. Bom dia e muito obrigado. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 90.